Eles vieram do céu, trouxeram conhecimento, poder, e depois desapareceram. Os sumérios os chamavam de Anunnaki, deuses que desceram dos céus para moldar o destino da humanidade. Até a Bíblia fala de vigilantes e gigantes, nascidos de uniões com seres não deste mundo. Parece puro mito, não é? Mas e se estas não forem apenas velhas histórias? E se o sangue deles ainda correr em alguns de nós hoje? Estarão os Anunnaki ou seus descendentes vivendo silenciosamente entre nós, manipulando os fios do nosso mundo moderno? Descobriremos juntos neste novo episódio de Origens Secretas. Bem-vindos! A história dos Anunnaki começa na terra da antiga Suméria, há mais de 6.000 anos. Nas vastas planícies entre os rios Tigre e Eufrates, uma das primeiras civilizações do mundo começou a escrever sua história em tábuas de argila. Essas pessoas eram os sumérios, e em seus escritos mais antigos, eles contaram sobre seres poderosos que vieram dos céus, seres que chamavam de Anunnaki. Segundo os sumérios, os Anunnaki não eram deuses comuns. Eles faziam parte de uma vasta família cósmica que começou com duas forças primordiais, An, o deus do céu, e Kai, a deusa da terra. De sua união vieram muitos filhos, seres divinos que viviam nos céus, mas também viajavam para a terra. Esses visitantes celestiais ficaram conhecidos como os Anunnaki, um nome que significa aqueles que vieram de Anu, ou simplesmente aqueles dos céus. Os sumérios descreveram os Anunnaki como sábios e poderosos. Dizia-se que controlavam a chuva, o vento, as colheitas e o julgamento. Cada deus tinha um papel específico. Enlil governava o ar e impunha as leis divinas. Enki, seu irmão, guiava a sabedoria e a tecnologia, e tinha uma profunda conexão com a água e a criação. Algumas histórias descreviam Enki criando rios e canais, ajudando os humanos a sobreviver no clima quente da Mesopotâmia. Dizia-se que os Anunnaki construíram grandes cidades como Eridu, Uruk e Nippur. Essas cidades eram lugares onde deuses e pessoas viviam lado a lado. Templos chamados zigurats erguiam-se das planícies, agindo como pontes entre os céus e a terra. As tábuas frequentemente falavam de leis e tecnologias poderosas dadas aos humanos pelos deuses. Isso incluía ferramentas de escrita, arquitetura, matemática e medicina. Segundo as histórias, os Anunnaki deram esses presentes para ajudar os humanos a construir uma sociedade adequada, mas isso é apenas o começo do que se diz sobre os Anunnaki. Milhares de anos depois que essas tábuas foram escritas, uma nova teoria traria os Anunnaki para a conversa moderna. Na década de 70, um escritor chamado Zecharia Sitchin publicou uma série de livros que ofereciam uma explicação diferente para essas histórias antigas. Ele estudou cuidadosamente os mesmos textos cuneiformes, mas em vez de lê-los como mito, os interpretou como registros históricos e científicos. Segundo Sitchin, os Anunnaki não eram divindades espirituais, mas seres inteligentes de outro mundo. Ele acreditava que vieram de um planeta distante chamado Nibiru, que segue uma longa órbita ao redor do nosso Sol. Este planeta, disse Sitchin, só passa perto da Terra uma vez a cada 3.600 anos. A teoria de Sitchin sugeria que os Anunnaki chegaram à Terra num passado remoto, muito antes da existência dos humanos modernos. O objetivo deles era simples: extrair os recursos naturais da Terra, especialmente ouro, de que precisavam para a atmosfera de seu planeta. Eles pousaram na região da Mesopotâmia do Sul e começaram a extrair minerais usando suas próprias ferramentas e conhecimentos avançados. Mas o trabalho era difícil até para eles, então os Anunnaki decidiram criar um novo trabalhador, um ser que pudesse lidar com o trabalho físico, mas também seguir instruções e viver na Terra. De acordo com a leitura de Sitchin dos textos sumérios, os Anunnaki selecionaram uma espécie nativa já vivendo na Terra, um tipo de hominídeo primitivo. Então, usando um processo de engenharia genética, eles combinaram seu próprio DNA com o desses seres primitivos. O resultado foi o primeiro humano moderno. Nas histórias sumérias, a deusa Ninhursag trabalhou ao lado de Enki num lugar especial chamado Casa da Criação. Lá, eles formaram um novo ser, moldando-o do barro,
uma palavra que Sitchin acreditava simbolizar material biológico. O texto falava de múltiplos testes, versões iniciais que falharam, até que finalmente um protótipo obteve sucesso. Podia falar, entender e reproduzir-se. Os Anunnaki o nomearam Adamu, um nome muito próximo da palavra Adão encontrada em textos bíblicos posteriores. Com o tempo, mais humanos foram criados. Eles foram enviados para trabalhar em minas e campos, especialmente numa região que Sitchin chamou de Abizu, que se acredita estar em algum lugar na África. À medida que as gerações passavam, os humanos se espalharam e aprenderam os modos de seus criadores. O conhecimento de agricultura, arquitetura, calendários e escrita não veio da invenção humana, mas da instrução Anunnaki. Mas alguns dizem que os Anunnaki deram mais do que conhecimento, eles deram sangue. Se Zecharia Sitchin estava certo, então somos todos, de alguma forma, os filhos dos Anunnaki. A ideia de que os Anunnaki criaram os humanos modernos já é misteriosa o suficiente, mas algumas fontes antigas sugerem que certas pessoas não foram apenas criadas pelos deuses, mas nasceram deles. Milhares de anos atrás, na antiga cidade de Uruk, um rei poderoso governava a terra. Seu nome era Gilgamesh. Sua história é encontrada no que se acredita ser a peça de literatura mais antiga sobrevivente na história humana, a Epopeia de Gilgamesh. Gilgamesh não era um rei comum. Antigas tábuas sumérias o descreviam como 2/3 divino e 1/3 humano. Segundo os textos, ele era filho de um homem mortal e de uma deusa chamada Ninsun. Sua força, sabedoria e arrogância eram todas atribuídas a essa herança divina. Sua história era repleta de aventuras, batalhas e buscas para desvendar os segredos da imortalidade. Gilgamesh não foi a única figura descrita assim. Muitos governantes no mundo antigo eram ditos descendentes dos deuses, não metaforicamente, mas literalmente. Em textos sumérios, alguns reis eram chamados filhos de Anu, o nome do deus do céu. Outros eram descritos como aqueles escolhidos por Enlil, o poderoso deus que governava a terra. Esses títulos podem ter significado mais do que apenas poder político. Para as pessoas da época, eram prova de sangue divino. Acreditava-se que esses reis carregavam algo dentro de si, uma centelha dos próprios deuses. Seu governo não foi conquistado por voto ou por guerra, mas herdado através de uma linhagem sagrada. Essa ideia não se limitava à Suméria. No Egito, os faraós reivindicavam descendência de Ra, o deus Sol. No Japão, os imperadores rastreavam sua linhagem até a deusa Amaterasu. Na Mesoamérica, acreditava-se que os governantes descendiam de seres celestiais enviados à Terra para liderar. Mas, e se essas linhagens celestiais não terminassem com o mito? Segundo a teoria de Sitchin, os Anunnaki não apenas criaram humanos, mas também viveram entre eles. Com o tempo, eles tomaram parceiros humanos, formando uma linhagem sanguínea única. Esses descendentes híbridos, disse Sitchin, eram mais fortes, mais inteligentes e viviam mais. Eles se tornaram reis, sacerdotes e conselheiros. Em toda a civilização, os governantes eram divinos, não apenas no título, mas por nascimento. Se tudo isso for para ser acreditado, então significa uma coisa: as famílias reais do mundo podem ser os verdadeiros guardiões do gene Anunnaki. E como essas características eram passadas pelo sangue, a linhagem tinha que ser protegida. É por isso que, ao longo da história, as famílias reais sempre se casaram dentro de um círculo fechado. Na Europa, Ásia, África e nas Américas, reis, rainhas e imperadores preservaram cuidadosamente sua linhagem, muitas vezes a um grande custo político e pessoal. Isso nos leva a uma das pistas mais misteriosas da ciência moderna: o tipo sanguíneo RH negativo. A maioria das pessoas no mundo, cerca de 85%, tem sangue RH positivo. Isso significa que eles carregam uma proteína em suas células vermelhas do sangue, conhecida como fator RH ou fator EUESUS, mas cerca de 15% da população humana não possui essa proteína. Para indivíduos RH negativo, receber sangue de um doador positivo pode desencadear uma reação imune séria. Ainda mais curiosamente, se uma mulher RH negativo engravidar de um bebê RH positivo, seu sistema imunológico pode atacar o feto,
tratando seu próprio filho como uma ameaça. Os médicos hoje podem gerenciar essa condição com medicação, mas no passado, muitas vezes, levava a resultados trágicos. Essa barreira biológica levantou uma questão importante. Se todos os humanos vêm dos mesmos ancestrais, por que esse tipo de rejeição aconteceria? Alguns pesquisadores acreditam que isso pode apontar para algo antigo, uma divergência na história humana que vai muito mais fundo do que nos é ensinado na escola. O sangue RH negativo pode não ter evoluído naturalmente da mesma forma que o sangue RH positivo. Na verdade, alguns acreditam que não evoluiu de forma alguma, mas se não veio de nós, então de onde veio? O sangue RH negativo é mais comum na Europa e especialmente concentrado num só lugar, as montanhas dos Pirineus entre a França e a Espanha. Aqui, nesta região isolada, vive um grupo étnico único conhecido como os bascos, e eles são diferentes de várias maneiras. O povo basco fala uma língua diferente de qualquer outra no mundo. Não tem conexão clara com as línguas latinas, celtas ou germânicas. Seus costumes são antigos, suas raízes misteriosas. E até 35% da população basca tem sangue RH negativo, mais do que o dobro da média global. Alguns teóricos acreditam que os bascos podem ser os últimos descendentes vivos de Atlântida, uma civilização perdida frequentemente descrita como muito mais avançada do que qualquer outra de seu tempo. De acordo com essa ideia, os sobreviventes de Atlântida carregavam consigo não apenas conhecimento avançado, mas também um legado genético único. Como Atlântida é às vezes ligada a antigos visitantes ou professores das estrelas, muitos pesquisadores traçaram uma conexão entre os Atlantes e os Anunnaki. Se os Anunnaki uma vez compartilharam seu conhecimento com os primeiros humanos, então é possível que também tenham desempenhado um papel na formação do mundo Atlante. E quando o mistério parecia estranho o suficiente, ficou ainda mais estranho. Mesmo além dos bascos, pessoas com sangue RH negativo frequentemente relatam traços incomuns, mas não é apenas a biologia que torna esse tipo sanguíneo tão intrigante. É o mistério de sua origem. O sangue RH negativo não apareceu nas Américas, Ásia ou África subsaariana até depois da colonização europeia. Isso significa que não estava naturalmente presente nas populações humanas dessas regiões. Teve que ser introduzido. Isso desafia o modelo convencional, fora da África da evolução humana, que sustenta que todos os humanos descendem de uma única fonte. Se fosse esse o caso, o sangue RH negativo deveria ter existido em todos os lugares, mas não existiu. Parece ter vindo de um lugar e se espalhado a partir daí. Então, o que isso poderia significar? Alguns acreditam que o sangue RH negativo é um marcador genético deixado pelos Anunnaki. Se os Anunnaki tivessem uma estrutura biológica diferente da vida nascida na Terra, seus genes podem ter sido incompatíveis com os humanos que eles ajudaram a projetar, e o sangue RH negativo poderia ser o resultado dessa mistura entre espécies. Isso significa que todos com sangue RH negativo são de alguma forma descendentes dos Anunnaki? Isso pode soar extremo, mas, novamente, algumas coisas são simplesmente estranhas demais para serem explicadas apenas por coincidência. Certo? Outra voz controversa no mundo dos mistérios antigos é um escritor britânico chamado David Icke. Na década de 90, Icke introduziu uma teoria que chocou muitas pessoas. Ele disse que líderes poderosos ao redor do mundo, presidentes, realeza e até banqueiros, não eram inteiramente humanos. Segundo ele, eles são os descendentes dos Anunnaki. Mas Icke levou essa ideia um passo adiante. Ele alegou que os Anunnaki não eram apenas deuses ou alienígenas. Em sua interpretação, eles eram répteis metamorfos de outro sistema estelar. Icke disse que esses seres reptilianos vieram à Terra milhares de anos atrás. Segundo seu livro, O Maior Segredo, os Anunnaki se esconderam em bases subterrâneas e começaram a controlar as sociedades humanas por trás dos bastidores. Para fazer isso, eles precisavam se misturar. Então Icke afirma que eles criaram linhagens sanguíneas meio humanas, meio reptilianas. Essas famílias híbridas foram colocadas em posições de poder em reinos antigos. Com o tempo, essas linhagens se espalharam para governos modernos, dinastias reais e organizações secretas.
Ele acredita que a elite governante hoje, incluindo a família real britânica, as dinastias políticas americanas e as ricas famílias bancárias, todas compartilham um elo genético comum. É aqui que a ideia de sangue azul assume um novo significado. Para Icke, não é apenas uma forma poética de descrever a nobreza. Ele diz que é literal, um tipo diferente de sangue transmitido cuidadosamente através das gerações, destinado a preservar sua conexão com os Anunnaki. Mas essa conexão pode ter começado num lugar que nunca deveríamos encontrar. Segundo Icke, essa linhagem remonta a um tempo antes da história registrada, quando os Anunnaki chegaram de um sistema estelar chamado Alpha Draconis. Ele diz que eles estabeleceram um centro na Terra, possivelmente o mesmo lugar que as tábuas sumérias chamavam de Edin, a morada dos justos. Este lugar mais tarde ficou conhecido como o Jardim do Éden. De lá os Anunnaki começaram a se misturar com os humanos, não apenas para criar vida, mas para governá-la. A teoria de Icke explica por que certas famílias detêm o poder por tanto tempo. Ele acredita que não são escolhidas por acaso, ou pela vontade do povo, mas pelo sangue. Ele chama esse sistema de rede de controle global, que opera silenciosamente usando conhecimento antigo e tecnologia avançada. Ele também acredita que esses seres continuam a influenciar eventos modernos, guerras, crises financeiras e até pandemias, e que afirma, fazem parte de um plano de longo prazo para manter a humanidade dividida e distraída, enquanto as linhagens ocultas mantêm o controle. Mas ele não parou por aí. O que ele disse a seguir foi ainda mais difícil de acreditar. Segundo ele, os descendentes reptilianos frequentemente parecem humanos, mas sob certas condições, podem mudar sua aparência. Algumas pessoas afirmaram ter testemunhado mudanças estranhas nos olhos ou na pele de figuras públicas durante transmissões ao vivo. Essa ideia pode soar como ficção científica, e muitos especialistas criticaram as visões de Icke, chamando-as de bizarras ou perigosas. Mas, apesar da reação negativa, sua teoria ganhou um segmento global. Hoje, pessoas em mais de 40 países assistem às suas palestras e leem seus livros. Para aqueles que acreditam nele, os sinais estão por toda parte. A concentração de poder em certas famílias, o sigilo de grupos de elite e o uso repetido de símbolos antigos. Eles dizem que a mesma linhagem governou desde a antiga Suméria ao Egito, à Europa medieval e até as salas de reuniões e parlamentos de hoje. E no cerne dessa teoria está uma ideia impressionante, que alguns humanos mesmo agora podem não ser totalmente humanos. Mas por que esses seres antigos quereriam seus descendentes no poder? Icke acredita que a resposta é controle. Ele diz que os Anunnaki se alimentam não apenas de recursos, mas do medo e do conflito humanos. Ao manter os humanos divididos através da guerra, pobreza e caos político, eles mantêm sua influência e energia. E ao colocar sua linhagem nas mais altas posições de autoridade, eles garantem que seus objetivos continuem, geração após geração. O que é ainda mais perturbador é que uma história semelhante à dos Anunnaki aparece na própria Bíblia. Mas, e se eles estivessem realmente escrevendo sobre os mesmos seres, apenas sob um nome diferente? De acordo com um dos versículos mais antigos e misteriosos da Bíblia, seres estranhos uma vez andaram pela terra. No livro de Gênesis, capítulo 6, versículo 4, diz: Havia gigantes na terra naqueles dias, e também depois, quando os filhos de Deus entraram às filhas dos homens, e elas lhes deram filhos. Esses gigantes são conhecidos como os Nefilim. Muitos pesquisadores acreditam que não eram apenas pessoas grandes, mas híbridos. Segundo essa teoria, os filhos de Deus não eram homens comuns. Eles eram seres poderosos, vindos dos céus. Alguns acreditam que eram as mesmas entidades conhecidas em textos mesopotâmicos como os Anunnaki, seres avançados ou anjos caídos que desceram à terra. Nessa visão, os Anunnaki da antiga Suméria e os anjos caídos da Bíblia são um e o mesmo. Ambos são descritos como seres que vieram do céu, compartilharam conhecimento avançado e mais tarde cruzaram uma linha proibida, acasalando com mulheres humanas. Seus filhos eram os Nefilim, uma raça que se dizia ser mais alta, mais forte e mais violenta do que as pessoas normais.
Esses Néfilim tornaram-se temidos em todo o mundo antigo. Sua presença, alguns acreditam, foi uma das razões para o grande dilúvio. Na história de Noé, Deus vê a terra cheia de corrupção e violência e escolhe aniquilar quase toda a vida. A Bíblia sugere que os Nefilim foram destruídos no dilúvio, mas essa pode não ser a história completa. Em livros posteriores da Bíblia, após a época de Noé, grupos estranhos começam a aparecer novamente, pessoas que eram mais altas, mais fortes e mais aterrorizantes do que os homens normais. Os primeiros são os Anaquins. Esses gigantes foram descritos no livro de Números, quando espiões israelitas entraram na terra de Canaã. Os espiões voltaram com um aviso. Vimos os Nefilim lá. Os descendentes de Anak vêm dos Nefilim. Parecíamos gafanhotos aos nossos próprios olhos. Acreditava-se que os Anaquins eram descendentes diretos dos Nefilim. Eles viviam em cidades fortificadas no alto das colinas. Em alguns textos, são até descritos como os filhos de Anak, uma figura misteriosa que pode ter sido um híbrido pós-dilúvio. Outro grupo mencionado na Bíblia são os Refaíns. Eles também eram gigantes e viviam na mesma região. Algumas de suas cidades foram descritas como tendo enormes camas de pedra e moradias. Outros nomes também aparecem: os Emins, os Zuzins e os Zamzumins, todos ditos serem povos poderosos e grandes que uma vez viveram nas terras ao redor de Canaã. Com o tempo, muitas dessas tribos gigantes foram expulsas ou derrotadas pelos israelitas. Alguns escaparam para cidades filisteias na costa, onde um dos gigantes mais famosos da história apareceria mais tarde. Um dos últimos gigantes conhecidos na Bíblia foi Golias. Descrito no primeiro livro de Samuel, ele era um guerreiro da cidade de Gate. Ele tinha mais de 9 pés de altura e usava uma armadura pesada demais para a maioria dos homens carregar. O tamanho, a força e a presença temível de Golias o tornavam diferente de qualquer soldado normal. Muitos acreditam que ele era um descendente direto dos Anaquins, um dos últimos lembretes vivos da linhagem Néfilim. Alguns teóricos acreditam que vestígios de DNA Néfilim ainda existem em certas famílias humanas, especialmente aquelas ligadas a tribos antigas, linhagens reais ou sacerdócios. Essas pessoas podem não ser gigantes, mas podem carregar algo incomum em seus genes: força, inteligência ou até mesmo um tipo diferente de sangue. Então, os descendentes Anunnaki estão entre nós hoje. A verdade é que talvez nunca saibamos ao certo se as famílias reais de hoje carregam o sangue dos Anunnaki ou se os líderes mundiais realmente têm sangue azul, de répteis metamorfos que vieram das estrelas. Mas uma coisa é clara: algo uma vez andou por esta terra que não era totalmente humano. Em tempos modernos, surgiram histórias que parecem ecoar os contos antigos. Histórias de gigantes com características estranhas e força impossível, vistas por pessoas que não tinham motivo para mentir. Tomemos, por exemplo, o gigante de Kandahar. Em 2002, durante uma missão militar nas remotas montanhas do Afeganistão, um grupo de soldados americanos deparou-se com uma estranha caverna. O que eles encontraram lá dentro nunca apareceria em nenhum relatório oficial. De acordo com entrevistas com ex-militares, uma criatura humanoide maciça emergiu das sombras, com pelo menos 12 pés de altura, cabelo ruivo flamejante, pele pálida, 6 dedos em cada mão e uma arma do tamanho de um poste telefônico. A criatura atacou com velocidade incrível, matando um soldado instantaneamente. O resto abriu fogo usando tudo o que tinham. Após uma longa batalha, o gigante finalmente desabou. Mas antes que alguém pudesse documentá-lo, um helicóptero chegou, levou o corpo e partiu. Nunca mais foi visto. Os militares silenciaram, mas os soldados nunca esqueceram. Depois, há a caverna Lovelock, em Nevada. Em 1911, mineiros procurando guano de morcego depararam-se com algo muito mais chocante: os restos preservados de gigantes ruivos medindo entre 8 e 10 pés de altura. Arqueólogos recuperaram sandálias com mais de 38 centímetros de comprimento e ferramentas feitas para mãos muito maiores que as nossas. Tribos nativas locais como os Paiute há muito contavam histórias dos Sitkar, uma raça de gigantes ruivos e violentos que outrora vagavam por aquela região. A ciência convencional
tem tentado explicar os cabelos ruivos como um truque do tempo e da temperatura, mas lendas semelhantes existem por todas as Américas, e todas essas teorias modernas ecoam o que foi escrito na antiga Suméria, no Gênesis, e nas paredes de templos por todo o mundo. Então, talvez a questão não seja se os Anunnaki têm descendentes caminhando entre nós, talvez a verdadeira questão seja, eles realmente partiram? Se isso te deixou curioso, não pare por aqui. Confira nosso vídeo sobre os altos whites alienígenas, que alguns dizem viverem silenciosamente entre nós, mesmo agora. Ou mergulhe nos Guardiões da Muralha de Gelo e descubra por que tantos acreditam que algo nos observa de além das muralhas de gelo da Antártida. Se você gostou, deixe um like e se inscreva. Mantenham suas mentes abertas, e até nos encontrarmos novamente.